venho de uma sociedade que não é tão grande quanto a SBOT, que é a Sociedade de Acupuntura, né? Temos aí, inclusive, um diretor nosso, que é o Dr. Cirilo, Antônio Cirilo, que faz aí bastante acupuntura. Fisiatra, não é? Ele é fisiatra? Ele é fisiatra de formação, exatamente. Ele foi da Anvisa, agora se aposentou, e a gente luta muito para que os colegas da mesma especialidade venham a se congregar dentro do mesmo teto. Então, eu sei como é isso. Parabenizo, então, a regional aí de Tocantins. Não é fácil, é uma missão, uma tarefa bem difícil. Às vezes tem que ligar um por um, oh, vamos lá, vamos participar, etc, tal. Não é fácil, mas certamente vocês vão colher frutos aí para frente, né? Bom, mais uma vez, muito obrigado, né? Na pessoa do João, agradeço aí, transmita meu agradecimento ao Tiago, tá? Tiago. E aí a proposta que eu dei para o Protásio é falar sobre analgesia multimodal, tá? Então, quando você fala de dor, hoje o lema é analgesia multimodal. Esse é o mote, é o princípio quando você fala de tratamento medicamentoso. Perfeito? Perfeito. Então, eu vou Uma apresentar. dúvida. Sim, O por favor. senhor faz tanto a parte medicamentosa como intervenção também, ou está mais na parte clínica e acupuntura? Não, a origem disso tudo acaba sendo só medicamentosa, tá? E deixa eu compartilhar. Só que, obviamente, quando você vai abordar o paciente, esse conceito de analgesia multimodal, ele se estende para intervenção e para as medidas não farmacológicas, tipo reabilitação, ondas de choque e assim por diante, tá? Essa aqui é uma excelente pergunta, porque na prática a gente vai ter que fazer um multimodal nesse sentido de tudo. Não é só medicamentoso, e nisso acaba entrando essa questão de infiltrações, intervenção em dor, acupuntura, meios físicos, para a gente poder somar, tá? Ah, a definição de dor, eu acho que todo mundo que já passou aqui já mostrou. Nós temos uma entidade internacional chamada IASP, que é a Associação Internacional do Estudo da Dor, e só em 79, 1979, que a IASP lançou a primeira definição de dor, né? Todo mundo já experimentou dor, mas, ok, vamos colocar no papel o que ela significa, qual é a definição, e de lá para cá ela já sofreu algumas revisitações, tá? Então, hoje, uma das diferenças desta atual definição para a primeira é que eles tiraram a importância de que você tem que descrever a lesão, né? Então, assim, a dor, ela não necessariamente você vai ter uma lesão palpável, visível ou documentada numa ressonância magnética, tá? Então, eles tiraram um pouco essa ênfase de que, olha, dor, se tem dor, tem lesão. Não, nem sempre isso acontece, tá? Então, esse é um conceito que a gente tem que lembrar. A recomendação atual é acredite no seu paciente, que ele está sentindo a dor, tá? Com o passar do tempo, a gente vai começar, quer dizer, eu vejo que tem aí desde R2 até colegas muito mais experientes. Nós, com a experiência, a gente vai começar a adquirir aquele feeling, né? Aquela maturidade e perceber que o paciente talvez esteja ou aumentando a dor para algum ganho secundário,
ou de fato ela tem uma comorbidade, tipo uma depressão, um distúrbio psiquiátrico, e que merece atenção e merece o tratamento, tá? Mas então, a princípio, quando a gente mergulha nesse universo de dor, a gente vê que diminui muito a importância dos exames complementares, tá? Por quê? Nem sempre você pega um paciente, por exemplo, de 70 anos, com dores nos joelhos, aí você fala, osteoartrite de joelho, certo? Raio-X confirma. Aí você vê o raio-X, o lado direito está pior que o lado esquerdo, no raio-X. Mas clinicamente, você vê que é o contrário. Então, você tem uma dissociação clínica radiológica muito elevado, né? Tem artigo que fala de até um terço. Você pode ter essa dissociação clínico-radiológico, alguns falam até metade. Então, a gente não vai tratar o exame, e sim o paciente. Então, voltando ao questionamento do Protásio, esta é a definição do que é analgesia multimodal. Você tem um paciente lá com dor, seja aguda ou crônica, o que eu vou fazer? Eu vou ter que tratar a dor, né? Se essa dor vem por meio de uma inflamação, eu vou tratar com anti-inflamatório. Se essa dor for devido a uma dor do nervo, eu vou usar uma outra classe de medicamento, né? Então, mas esse conceito da analgesia multimodal, ela surgiu com os anestesistas no pós-operatório. Então, é dentro de um contexto de dor aguda, ou seja, dor no pós-operatório, em que basicamente o pessoal usava opioide, né? E aí você vai escalando a dose do opioide até conseguir uma analgesia adequada, né? No entanto, quando você usa medicamento para tratamento de dor, normalmente os efeitos colaterais surgem primeiro do que os efeitos de analgésicos, tá? Então, eles começaram a observar que, cara, eu comecei a dar morfina na veia para diminuir a dor, 10 miligramas, 20 miligramas, 30, 40, e eu conseguia metade da analgesia e não consigo progredir, por quê? Por conta dos efeitos colaterais, que são sonolência, depressão respiratória, obstipação, né? É claro, voltando, no contexto deste conceito, que é no pós-operatório, lá no RPA, na recuperação pós-anestesia, você usava basicamente morfina, né, para tentar aliviar a dor do paciente. Ótimo. Então, qual foi a ideia desse autor? Fala, olha, o mecanismo da dor são múltiplos, são vários. Então, por que eu não usar uma medicação, outras medicações, não só uma, né, de classes diferentes, porque aí eu vou agir, o mecanismo de ação de cada fármaco vai ser em sítios diferentes, e aí eu não preciso chegar numa dose tão alta e eu vou conseguir a analgesia que eu quero. Então, existe aí, entra um conceito de efeito aditivo e efeito sinérgico. O efeito aditivo na farmacologia significa 1 mais 1 igual a 2. O efeito sinérgico significa 1 mais 1 igual a 3, porque um potencializa o efeito do outro. Então, quando você vai no supermercado, na drogaria e vê um produto que é o paracetamol, ok, é um analgésico simples. E vai ter um outro produto que é codeína, que é um opioide fraco, ou um tramadol, que também é um outro opioide fraco, e você compra separadamente, é uma coisa. Quando você compra uma medicação que já vem com esse conceito multimodal, paracetamol mais codeína ou paracetamol mais tramadol, você já está comprando uma medicação com esse conceito de analgesia multimodal. Nós temos também diclofenaco com tramadol, né? Nós temos aí analgésicos simples com cafeína e também relaxante muscular, com ou sem anti-inflamatório. Então, eu tenho alguns exemplos no mercado que já usa esse conceito de analgesia multimodal.
tá? Então, lembrar, eu estou usando categorias diferentes de medicamentos, porque vai agir em sítios diferentes, vai ter mecanismos de ação diferentes, e eu vou eu não vou necessitar de uma dose tão alta como se eu fosse usar ela sozinha, e assim eu consigo um efeito analgésico satisfatório. E com isso eu vou ter menos efeitos colaterais. Tá? Então, esse é o conceito da analgesia multimodal. Eu poderia parar aqui a aula e a gente só debater, só perguntas, porque o conceito em si, e eu quero que vocês guardem isso, ela gira nesse ponto. Eu uso um pouquinho de cada medicamento. É claro, se um paciente responder bem com uma droga só em baixa dose, sem efeitos colaterais notórios, ótimo, eu não preciso acrescentar mais. No entanto, em situações em que o controle da dor acaba sendo mais difícil, aí sim eu preciso me apegar a esse conceito multimodal. Ok. Entendendo esse conceito, eu quero só recapitular um pouco da classificação da dor. Hoje, quando eu falo de dor, nem toda dor é igual. Eu tenho dor aguda ou dor crônica, né? E isso é basicamente uma questão temporal, né? Enquanto a aguda eu tenho dor até 3 meses, a crônica são todas as dores acima de 3 meses. Antigamente, a literatura falava de 6 meses. Mas nos últimos anos, a literatura abaixou essa nota de corte, digamos assim, né, para 3 meses. Recado: todo pós-operatório seu ou fratura de tratamento conservador, que encaixaria aqui, né, tratamento agudo, e que você vê primeiro mês, segundo mês, está indo para o terceiro mês e não está se resolvendo, a gente tem que prestar muita atenção para que essa dor aguda não cronifique, tá? Porque, em tese, toda dor crônica, ela começou de algum momento. Ela começou lá, em algum ponto do passado. E que ela não foi, de forma adequada, tratada e resolvida, tá bom? É claro que eu tenho aqui, ó, alguns fatores de riscos, né? Pacientes que são mais depressivos ou ansiosos, ou que têm abuso, história de abuso de medicamentos, pacientes não colaborativos, eles tendem a cronificar a dor, tá? Aí são outros fatores que a gente pode discutir depois, tá? Mas o que eu quero salientar é, nós precisamos atacar a dor desde o começo, tá? Mas, infelizmente, ou porque foi maltratada, ou porque ela tem alguma doença que é essencialmente crônico, tipo osteoartrite de joelho. A osteoartrite de joelho, por definição, é uma doença, uma condição clínica articular crônica, tá? Aí não tem como você falar, pô, eu não tratei direito. Não, ela é crônica, ela é, por natureza, ela é uma doença crônica. Então, são essas duas situações que eu vou ter. E é muito comum na nossa prática clínica. Bom, passado esse item, né, eu vou dizer o porquê a gente tem que saber se é aguda ou crônica para usar esse conceito multimodal. Eu vou ter aqui, em termos de fisiopatologia, se a dor for por um processo inflamatório, que normalmente eu vou chamar de dor nociceptiva, tá? Se a dor é proveniente de algum problema do sistema nervoso, pode ser periférico, pode ser central, então eu vou ter uma dor do tipo neuropática. E quando não tenho nenhum nem outro, é chamado de dor nociplástica. Por quê? Nenhum nem outro. Porque eu não tenho uma lesão periférica, eu não tenho uma lesão de nervo, tá?
Então, eu vou enquadrar como dor do tipo nociplástica. Essa dor nociplástica, ela antigamente era usada como dor disfuncional, tá? Você pode revirar o paciente, não encontra nada, mas o paciente tem dor e não está fingindo. Por exemplo, duas entidades aqui clássicas é enxaqueca e fibromialgia, tá? Outras situações que estão querendo entrar nesse grupo, a própria síndrome complexa regional do tipo 1, que é aquela que não tem lesão nervosa, lombalgia crônica inespecífica, tá? Que mais? Bas- Basicamente esses dois, tá? Endometriose também seria, doutor? Ah, boa, endometriose. Aí foge um pouco da ortopedia. Endometriose, síndrome do colo irritável, tá? Bexiga hiperativa, tudo cai aqui, nociplástica. E aí, ela tem esse nome porque nada mais é do que um desbalanço, uma desregulação do sistema autonômico, simpático, parasimpático. Parece que na periferia a pessoa, por questões genéticas ou ambientais, tem um baixo limiar para dor, mas se você fizer um corte, uma biópsia, zero de inflamação, não tem inflamação lá. É uma questão funcional, uma questão da pessoa, né? E então, e você revira, não tem nada orgânico que você vai ter que ir lá tirar ou costurar, não tem nada disso, tá? Na prática, o que vocês vão ouvir muito é a combinação desses dois, nociceptiva com a neuropática. Então, quando você tem combinação de dois elementos, em termos de fisiopatologia, eu vou chamar de dor mista, tá? Bom, a última classificação é a gente, ortopedista, fica com a parte somática, né? Da parte do esqueleto, do tegumento, embora muitas vezes a gente tem que fazer diagnóstico diferencial, como eu acho que foi o Protásio que abriu o microfone. Por exemplo, lombalgia, já peguei casos de lombalgia em que foi exatamente a endometriose, né? Menina, jovem, tinha uma dor lombar cíclica, né? Que piorava no período pré-menstrual e menstrual. A gente fez o exame e confirmou que era endometriose. Eu falei porque eu tive um paciente, doutor. Te Então, interrompendo, eu tenho uma paciente que piorava muito. Ela já tinha feito cirurgia de endometriose e veio em mim porque eu fiz pós em dor, trabalho com a área de dor. Basicamente, assim, ajustei medicações dela. Tinha comprado, não sei se o senhor usa, o estimulador de nervo vago. Ela não tinha sono, tinha perdido 15 quilos por causa da dor. nossa, Na época de menstruação, ia 3 vezes por semana no pronto-socorro. Aí eu tinha acabado de comprar o Pulseto, estimulador de nervo vago, vi alguns artigos na internet, aproveitei um colega indo para os Estados Unidos. Falei, traz treino para mim, deixa eu testar. Eu emprestei, ajustei medicações, né, no geral dela, entrei com pregabalina, mais alguns outros adjuvantes. Melhorei até, entrei com alguns outros nutracêuticos também para intestino, porque o intestino dela era horrível. isso. Aí emprestei o pulseto, dei para ela, falou, vai, fica com ele, vai fazer todo dia, você vai baixar o aplicativo, tal, 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 tal. Melhorou assim 80% da dor. Ela, Ótimo. É claro que o que você fez foi uma abordagem multimodal mesmo, né? é, E o estímulo do nervo vago, ele foi mais um. Às vezes acaba sendo difícil dizer quantos por cento foi o estimulador, quantos por cento foi a medicação, né? Eu, pessoalmente, eu eu entrei não. com tudo, né? Aí melhorou. O importante foi isso. Ela Exatamente. Exatamente. A gente vai falar um pouco mais para frente, a gente pode fazer isso de pouquinho em pouquinho, né? Assim, vou adicionando uma vez, depois de uma semana mais um outro tratamento. Isso nos ajuda a discriminar o que realmente fez diferença, né? Não, mas o meu, assim, é porque eu quis resumir, mas foi mais ou menos assim que eu fiz. Primeiro eu entrei com a pregabalina, ela estava tomando uma cannabis dos índios nossos aqui, Ah, aí eu é?
dando a dose da pregabalina, aí chegou meu estimulador de nervo vago, eu emprestei para ela, então foi passo a passo, não foi assim, um tiro de canhão logo de uma vez, não. Não foi tudo de uma vez, né? Não. É isso que a gente preconiza. Você perguntou se eu uso ou não uso, porque um dos meus carros-chefes de tratamento é a acupuntura, né? É porque a minha vivência já não é mais pronto-socorro. Eu já não opero mais. Então, a minha vivência é mais dor crônica, né? Então, o estímulo do nervo vago, que na verdade é um parasimpático, é justamente para você tentar trazer o equilíbrio entre o simpático e o parasimpático, que normalmente os pacientes estão com tônus simpático mais elevado, tá? Tá, um estresse crônico. Bom, então, dando essa pincelada, lembrar de que nós temos aqui as estações da dor, acho que o Frederico deve ter falado. E por que isso? Porque eu vou ter medicamentos que vão agir ou na periferia, né, ou na transmissão, ou aqui no corno posterior da medula, que vai ser na modulação, e até mesmo aqui no sistema nervoso central, tá? Ativando ou melhorando o sistema descendente inibitório da dor. Ok, eu vou voltar para os fármacos, tá? Quando você vai escolher uma medicação para tratar a dor, eu preciso ter em consideração algumas coisas. Essa dor é o quê? É aguda, crônica, é neuropática, é nociceptiva, né? Quanto que está a dor? De 0 a 10. Isso é importante. E, tá bom, eu resolvi escolher um opioide. Tá, você conhece bem os efeitos colaterais? Esse paciente tem alguma comorbidade que você não pode dar? E a gente vai ver isso agora para frente. Então, eu preciso lembrar que 0 é sem dor, 1, 2 e 3 é uma dor leve, 4, 5, 6 moderada, 7, 8, 9 intensa, com a 10. Tem alguns lugares que falam 10 é dor, como que é? Dor impossível, ou bom, é a pior dor que o paciente possa imaginar, tá? E tem paciente que fala que a dor é 11, né? 12. Então você já começa a entender o perfil do paciente aí. É claro, pacientes mais simples ou pacientes que não sabem verbalizar isso, por exemplo, crianças ou idoso que já tem algum grau de demência, eu posso usar as caretas, que é muito também comum. E outro questionário que vocês têm que lembrar, eu acho que vai ser uma ferramenta do dia a dia para ortopedista, não estou nem falando para quem trabalha só com dor, mas o ortopedista tem que colocar isso como uma prática rotineira. O DN4, que é um questionário de 10 perguntas, sendo que 7 é de exame de anamnese e 3 é de exame físico. Então tá. É sim ou não? Tá? A sua dor é tipo queimação? Se é sim, marca um ponto. Né? Tem piora com frio? Se sim, marca outro ponto. Tem sensação de choque elétrico, formigamento, agulhada, adormecimento ou tem alguma coceira? Coceira é considerado um tipo de dor, tá? A partir do momento, tá bom, isso aqui são 7 perguntas de anamnese. Aí você vai ver no exame físico. Se no exame físico eu pegar um algodão e passar na área que está doendo, e nisso eu tenho que fazer um comparativo, né? Sempre, o exame neurológico é sempre comparativo. Eu passo na raiz de L4, na raiz de L4 do outro lado. Se eu tenho uma diminuição da sensibilidade, também conta um ponto, tá? Se eu pego uma agulha de acupuntura, por exemplo, e faço o estímulo, e ele tem mais dor, ou tem menos sensibilidade, eu tenho então mais um ponto aqui, tá? Isso é tudo isso simboliza que é alteração de nervo, da condução nervosa, tá? E quando você passa o algodão e ele, ao invés de sentir tato, sente dor, isso chama alodínia, tá? Então eu estou pesquisando
alteração de sensibilidade e alodínia. Então, se eu somar e der igual a 4 ou mais, é alta sensibilidade para ter o diagnóstico de dor neuropática, ou isolada ou mista com a nociceptiva. Então, são duas escalas diferentes, em que um é a intensidade da dor e essa DN4 é para ver se tem ou não tem componente neuropático. Tá? Ok, essa aqui é a escala clássica da OMS, em que eu divido a intensidade da dor e eu vejo se eu estou na dor aguda ou dor crônica. Então, se eu tenho dor aguda, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ser agressivo. Se o paciente chega no pronto-socorro e fala que está com dor 10, eu preciso já entrar com opioide forte. Eu preciso ser agressivo para trazer a dor para baixo, tá? Então, é esse conceito, a aplicabilidade do porquê eu estou dividindo a dor em leve, intensa ou moderada, e de eu saber se é uma dor aguda ou crônica. Então, dor aguda, eu preciso ser muito agressivo de cima para baixo. Conforme a dor vai cedendo, então, por exemplo, pós-operatório, aí você já deu uma morfina nele, aí já está melhor. A dor de 9 foi para 6. Opa, caiu para 6. Então, eu posso trocar a morfina, eu troco por uma codeína ou um tramadol. Ah, depois de mais 2, 3 dias, caiu para 2 a dor, eu tiro a codeína e fico só com paracetamol ou dipirona, ou anti-inflamatório também, né? Posso colocar as outras medicações juntas? Claro, foi o conceito que a gente falou, analgesia multimodal. Então, além da morfina, se eu quiser associar uma dipirona, um paracetamol ou um anti-inflamatório, se for realmente nociceptiva, não tem problema. Eu só quero que vocês lembrem que opioide e anti-inflamatório, a gente tem a seguinte, não é a gente, é a literatura mundial. Usar na mínima dose necessária por um mínimo tempo necessário. Se com 2, 3 dias você conseguiu diminuir a categoria da dor do paciente, cara, pronto, troca de classe, troca de medicamento, tá? Aí, como o Protásio falou, indo também por um conceito mais amplo de analgesia multimodal, eu vou colocar medidas físicas, não farmacológicas. Eu consigo, com mais sucesso, diminuir essa intensidade da dor. Agora, por exemplo, na minha vivência clínica, né, em que 95% são pacientes crônicos, eu já começo o contrário. Eu vou sempre, né, como aquele caso que o João falou de endometriose. Começo sempre devagar. Se com essas medicações não ajudou, eu vou subir, tá? Não melhorou, eu vou subir. E como foi feito no caso da endometriose, eu vou adicionando aqui outras terapias. Acupuntura, né? Onda de choque, até chegar num quarto degrau, que hoje eu tirei esse slide, mas eu posso adicionar um quarto degrau, que são as medidas intervencionistas da dor. Tá? E isso aqui para dor crônica, então eu vou de baixo para cima. Então, se eu puder resumir, tá? Viu, João? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até transformar essa aula num PDF, eu mando para você, você manda para a turma aí, tá bom? Beleza, beleza. Então, se eu tiver que resumir a aula de hoje, seria isso, tá? Esquece agora fibromialgia, esquece a enxaqueca, que não é nem nossa realidade do ortopedista, né? Eu vou trabalhar sempre com dor nociceptiva, que tem muito componente de inflamação, e a dor neuropática, tá? E não raras vezes eu tenho dor mista. Para eu saber se tem ou não tem componente neuropático, lembra do DN4, tá? Então, para as dores do tipo nociceptiva, eu vou usar paracetamol ou dipirona, os anti-inflamatórios, opioides
relaxantes musculares. Corticoide seria anti-inflamatório, isso aqui hormonal, tá? Agora, o que é mais desafiador é quando eu tenho um componente neuropático. Então, se eu tenho um componente neuropático, por exemplo, uma ciatalgia, né, com pressão de L5, L4, S1, quais são as medicações que estão indicadas? Opioide, os anticonvulsivantes, são todos? Não. São 3 classes aqui, e na ortopedia eu poderia resumir em 2 classes aqui, ó. Gabapentina e pregabalina, tá? A carbamazepina, o pessoal usa mais para enxaqueca, cefaleias, então esquece isso aqui. Para nossa realidade, isso aqui a gente não usa muito, não, tá? É só gabapentina e pregabalina. Antidepressivo. Eu vou subdividir os antidepressivos em 2 grandes grupos. Os antidepressivos tricíclicos, e aqui no nosso meio nós temos a amitriptilina e a nortriptilina. E os duais. Por quê? Porque eles agem nas 2 vias descendentes, noradrenérgica e serotoninérgica, duloxetina e a venlafaxina. Alguns estudos falam de desvenlafaxina, especialmente se você tem um componente de ansiedade associado, tá? Quando o paciente é muito ansioso ou ansiosa, eu gosto muito da pregabalina. Se vocês forem pegar a bula da pregabalina, ela também está indicada para transtornos generalizados de ansiedade. E aí dá uma acalmada nos nervos, literalmente dá uma acalmada nos nervos, e até melhora a qualidade do sono, tá? Então, se eu tiver que resumir a aula de hoje, basicamente é isso daqui, tá? Lembra que eu tenho dois, dois tipos de dores mais prevalentes na ortopedia, tá? A nociceptiva, quando você aciona o nosso receptor, ou neuropático, como por exemplo na síndrome do túnel do carpo, ou na síndrome do túnel do tarso, eu tenho compressão nervosa, dando choque, parestesia, formigamento. Então, não adianta ficar dando paracetamol nesses casos. Não vai ter efetividade. Eu preciso dar pregabalina, gabapentina, amitriptilina, duloxetina, tá certo? E aí, voltando para o conceito da analgesia multimodal, lembra que eu preciso pegar classes diferentes. Então, não adianta eu querer, vou fazer analgesia multimodal, vou usar o conceito. Eu vou colocar 500 miligramas de paracetamol e 500 de dipirona. Errado. Aplicação errada, tá? Eu vou pegar, então, 500 miligramas de dipirona com 30 miligramas de codeína. Aí tá certo. Tá. Então, analgesia multimodal, eu posso pegar gabapentina com pregabalina? Não. Conceito errado, aplicado errado. Por quê? Eles vão agir mais ou menos na mesma localização, tá? Então, mas eu posso pegar a gabapentina ou pregabalina com amitriptilina ou duloxetina. Tá bom, gente? Deu para entender isso? Ok. Aí o resto, eu destrinchei aqui coisas que vocês já estão carecas de saber. A dose inicial, o intervalo, qual o principal efeito colateral que a pessoa vai ter. Então, se você tiver um paciente com alguma hepatopatia, a minha prioridade vai ser dipirona e não paracetamol. Paracetamol nos Estados Unidos tem sido uma das principais causas de transplante hepático no adulto, tá? Dizem que a granulocitose é um risco documentado, mas é menor do que a hepatotoxicidade com paracetamol, tá? As 2 drogas são excelentes drogas, risco muito menores do que opioide e anti-inflamatórios, tá? Mas fica aí, então, essa observação. Vamos passar para o anti-inflamatório, tá? Anti-inflamatório está sendo prescrito já a nível da base da pirâmide, né?
Antes chegou a ser colocado como grau 2. Agora, no grau 1, você já pode usar o anti-inflamatório. Eu tenho basicamente os COX seletivos, ou COXIBs, e os não seletivos, certo? O problema dos não seletivos é a parte gastrointestinal e renal. E o problema dos COX-2 é cardiovascular. Alguns devem ter pego a época do Vioxx. O Vioxx estava infartando muito, o Roscoxib, e acabou sendo retirado do mercado. Tá? Então, essa tabela é simples e é muito importante. Eu vou colocar aqui, ó, numa coluna, se o paciente tem ou não tem risco para desenvolver úlcera. Vamos supor, o paciente não tem dispepsia, tá legal. E aí você tem baixo risco vascular, aí qualquer anti-inflamatório vai servir, tá? Lembrar que mínima dose por tempo pequeno, mínimo, curto possível. Se o paciente já teve sangramento ou úlcera péptica, então eu vou para os COX-2 seletivos, tá? Eu posso associar a um protetor gástrico, ok. Agora, se o paciente tem 4 pontos de safena, e tem também úlcera gástrica, tá? Então, você não pode dar anti-inflamatório, ok? Agora, se ele tiver um alto risco cardiovascular, já teve trombose, já teve infarto e tal, e não tem nada de risco para úlcera, aí eu posso dar sim o COX-1, ou seja, o COX não seletivo, né? O anti-inflamatório não seletivo, tá bom? Aí eu vou para o segundo degrau, o terceiro degrau, que são os opioides. Opioide fraco, basicamente eu tenho aqui a codeína e o tramadol. Opioide forte, que é então acima de 7, 8, 9, 10 de dor. A morfina é sempre a nossa referência. Depois a oxicodona, que virou o grande vilão aí com o seriado aí do Netflix. Metadona, que tem sido usado com um pouco mais de frequência. A buprenorfina, que é muito interessante porque tem a apresentação transdérmica. E o tapentadol, que também aparece aí como se fosse um tramadol mais forte, tá? O grande problema dessa classe, além da dependência, é a depressão respiratória. Eu, infelizmente, já tive um caso que acabou parando no pronto-socorro, foi internada. Com o quê? Com buprenorfina, PET. Tá? Ficou sonolenta, 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 e aí a frequência respiratória começou a diminuir, levaram para o pronto-socorro e acabou sendo internada. Então, esse é o principal medo nosso. Nós temos uma professora aqui que ela falou o seguinte: é melhor um paciente vivo com dor do que uma paciente sem dor e morta, né? E tem toda a razão, obviamente. Bom, ainda nessa classe dos opioides, eu posso dividir em opioides atípicos e típicos. O que são os opioides típicos? Morfina. Por quê? Porque vai agir nos receptores Mi ou outros. Também tem receptores kappa, e delta, mas basicamente receptores Mi. Então, morfina, oxicodona, né, o fentanil, que mais? Tem a combinação hoje no mercado oxicodona com naloxona, enfim. Então, essa daqui é os opioides convencionais. Os atípicos, tá? Os atípicos, eles, além de usar a via dos receptores Mi, outros, eles vão usar outras vias. Por exemplo, tapentadol vai também inibir a recaptação de noradrenalina. O tramadol, ele vai inibir a recaptação da noradrenalina e da serotonina, e assim por diante, tá bom? Normalmente, esse grupo de medicamento, de opioides, não tem dose teto.
O céu é o limite. Então você vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, e vai. Conforme o paciente vai precisando de medicamento, você vai aumentando. E aí corre o risco da dependência. Tá? Os relaxantes musculares, normalmente é o carisoprodol e a ciclobenzaprina. Tá? Problema de tontura, sonolência e hipotensão postural. Isso você, hoje, eu sinto que a gente tem usado bastante a ciclobenzaprina para quando você tem um componente um pouco mais crônico, ou se você quer uma ação mais forte, tá? O carisoprodol, ele pode dar efeitos colaterais devido a um subproduto que ele tem, que ele desenvolve. Então, se dá para usar o menos possível, seria o carisoprodol. A ciclobenzaprina, ela tem uma morfologia, uma molécula muito próxima aos antidepressivos tricíclicos, tá? Ok. Então, quando eu falo de gabapentina, pregabalina, antidepressivos, eu estou falando de uma classe de medicamento que vai bloquear essa, os canais que estão hiperativados e que conduzem a informação neural, elétrica, de forma ectópica, de forma aberrante, de forma exagerada e contínua. Então, essas medicações que a gente chama de adjuvantes para dor neuropática, elas vão servir para tamponar isso daí, tá bom? Nós temos vários guidelines, só para dizer que antidepressivos e anticonvulsivantes são a primeira linha, tá? Eu tenho várias considerações que eu vou passar para vocês, tá? Mas na nossa prática clínica, a gente fica muito com a pregabalina e a gabapentina. A gabapentina você tem de 300 e 400 miligramas. Eu tenho uma faixa terapêutica, então normalmente a gabapentina preciso subir até 1.200 miligramas, tá? A pregabalina, normalmente a faixa terapêutica é de 150 a 600 miligramas. Qual que é a diferença? A gabapentina tem no SUS, é alto custo, mas tem no SUS. A pregabalina não tem no SUS. Então, para quem não tem condições, não tem condições de comprar, usa mais a gabapentina. Qual que é o problema? A pregabalina, pelo fato de ela não ser ligada a uma proteína sanguínea, ela é mais biodisponível. Então, conforme você vai aumentando, a resposta é meio que proporcional. De tal maneira que, se com 25 miligramas ele responde, ou 50 ele responde, eu consigo manejar, eu consigo titular a subida da pregabalina muito mais, de uma forma muito mais linear do que a gabapentina, tá? E por fim, só para lembrar aqui, quadro misto, que é de nocepção. Qual que é a nocepção? Ó? Rompeu o ânulo fibroso, eu acionei receptores da dor, noceptor, produzi processo inflamatório para cicatrização. Nesse caso, eu comprimi a raiz nervosa. Então, eu tenho a dor noceptiva aqui, eu tenho a dor neuropática aqui. Por isso que eu posso dar uma diprospan da vida, um corticoide, que é um anti-inflamatório hormonal, para aliviar essa dor, esse componente, mas muitas vezes eu preciso adicionar uma pregabalina ou uma gabapentina para melhorar esse componente neuropático. Tá? A dor mista, às vezes a gente acha que não é tão frequente, mas ruptura completa do manguito rotador, 16%. Na osteoartrite, um terço. Nas outras tendinites aqui do pé, quase que um terço. Bursite trocantérica, quase um terço. Pós-ATJ, mais de 10%. Então, existe uma prevalência muito grande do componente neuropático, tá?
doenças ortopédicas agudas e crônicas, ok? Então, basicamente é isso, o resumo do que eu gostaria de apresentar. E só para lembrar que são medicamentos que têm mecanismos diferentes, uns agem mais a nível central, outros vão agir mais a nível periférico, né? Aqui. Então, por exemplo, você fazer um bloqueio com lidocaína ou o PET de lidocaína, que é o toperma, eu vou bloquear aqui a periferia, tá? Quando eu uso a pregabalina, eu estou bloqueando os canais de cálcio a nível de corno posterior da medula. E os opioides, eles têm a ação principalmente para aumentar o sistema inibitório descendente. Vocês podem perceber que os antidepressivos tricíclicos, eles atuam tanto a nível central quanto a nível periférico. Então, pessoalmente, quando eu pego uma lombalgia crônica, quando eu pego uma osteoartrite crônica com componente misto, tá? Eu gosto muito de dar amitriptilina ou nortriptilina. Ok? Doutor, muito obrigado aí pela presença. Vou deixar aberto aí para as perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta, só ligar o microfone aí e dar um alô. Perfeito. Boa noite, professor, tudo bem? Tudo bem, Wagner? Professor, primeiramente, parabéns pela aula, excelente aula. A minha Obrigado. dúvida meio que você respondeu ela ali no final, mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. Além de você estar com um paciente com dor neuropática mista, e você já decidiu entrar com a pregabalina. Mas eu sempre fico ali na dúvida da conduta, em qual antidepressivo entrar, né? Com os duais ou os tricíclicos. Da sua prática, qual que geralmente você entra e como você escolhe cada perfil de paciente para entrar com cada um? Essa pergunta é excelente, tá? Como eu apresentei num dos slides, um dos fatores o terceiro item para eu escolher a medicação quais os efeitos colaterais que essa medicação vai dar, né? Então, que nem anti-inflamatório. Se o cara tem úlcera péptica, eu vou ter que dar um COX-2. Então, para a área da dor crônica ou da dor neuropática, porque a gente acaba usando os adjuvantes, são situações diferentes. Dor neuropática é uma coisa, dor crônica é outra. Mas, no final, a gente usa os mesmos adjuvantes. Então, se eu quero. O que vai determinar? São os efeitos colaterais que ele vai ter, ou efeitos benéficos secundários. O antidepressivo tricíclico, por exemplo, ele é um ótimo medicamento que regula o sono. Então, um paciente com dor neuropática ou dor crônica e que sofre de insônia, esse aqui é a minha primeira opção. Mas, por outro lado, eu tenho algumas contraindicações. Paciente muito idoso, eu não posso dar amitriptilina por conta da hipotensão postural. Aí eu vou para a nortriptilina, que no mercado, acho que um dos mais comuns é o Pamelor, tá? Os geriatras gostam muito dele. Agora, dependendo do perfil, mulher, principalmente, obesa, essa classe não cai muito bem, porque ele aumenta o apetite. E o paciente ataca lá no doce e prefere ficar com dor do que ganhar quilinhos, tá? Então, voltando, tá? Repetindo. Paciente com dor e insônia, eu dou amitriptilina. Paciente com dor e insônia, no velhinho, eu vou dar o nortriptilina, tá? Paciente mulher com dor neuropática ou crônica, não dou essa classe. Agora, o que é comum? O paciente vir com dor e ter ansiedade.
Nesse caso, eu gosto muito da pregabalina. Se eu estou no SUS e a paciente não tem condições, eu vou para o seu primo, que é a gabapentina, tá? Agora, se o paciente tem dor e você já vê que tem um perfil de depressão, eu vou lá para o duloxetina ou a venlafaxina, porque são dois antidepressivos mais atuais, tá? De modo geral é isso. A prática, então, vai envolver a sua prática, onde você está trabalhando. Infelizmente, setor público e privado, a gente acaba fazendo medicinas diferentes, infelizmente. E também com relação às comorbidades do paciente e os efeitos colaterais que esse medicamento pode dar para você. Você pode usar, como eu falei para você, o efeito colateral para o benefício do paciente poder dormir melhor, por exemplo, tá? E por último, você também vai levar em consideração o que a literatura traz. Então, por exemplo, na osteoartrite de joelho, a literatura fala muito da duloxetina, tá? E nem tanto da venlafaxina. Então, aí eu vou para a duloxetina. E como eu falei também, se o paciente é meio que depressivo e tem um componente de ansiedade, parece que a venlafaxina é um pouco melhor. Eu, pessoalmente, eu fico muito no antidepressivo tricíclico e nos gabapentinoides. Deu para responder a pergunta, Wagner? Perfeito, professor, excelente. Eu vou transformar a aula de hoje num PDF e daqui a pouquinho eu já mando para o João. Certo. Mais alguém tem alguma pergunta aí? Professor, enquanto alguém vê se tem mais alguma pergunta, agora eu vou perguntar. Assim, na analgesia multimodal, vamos pôr aí um tema que está em voga, tal, a indústria farmacêutica vem chegando com tudo. O canabidiol, aonde que ele entra? A gente, assim, eu sei que os estudos vão mostrar para a gente aí que basicamente ele tem efeito mesmo e não é evidência está ali em segundo plano, terceiro plano, em dor neuropática. Mas na sua prática clínica, o que o senhor tem para falar para a gente aí, que o senhor tem visto? Onde que tem bons efeitos e tudo mais? Então, você até já me ajudou a começar a responder. Cannabis ou canabidiol nunca é a primeira escolha. Nunca é a primeira escolha, tá? Ela está indicada mais em situações de pacientes crônicos, porque já tentou de tudo e não está tendo o resultado desejável, tá? E dentro do universo de dor, você tem o componente neuropático, sim, com um pouco mais de evidência. Então, por exemplo, eu não falei para vocês que a dor neuropática eu posso dividir ela em periférica e central. Então, por exemplo, a dor neuropática periférica, as duas mais comuns é a herpética, então a etiologia infecciosa, e a polineuropatia diabética, tá? Isso aqui é a periférica. A central, eu tenho pós-AVC, então pacientes que têm AVC podem desenvolver dor, né, dor do hemiplégico, dor talâmica, dor por X, doenças esclerose amiotrófica, tá? E nessa categoria, a cannabis já começou a integrar como terceira linha de tratamento. Quem falou isso foi a Sociedade Brasileira de Neurologia, que fez uma meta-análise e incluiu, acho que em 2022 ou 2023, a cannabis como terceira linha. Ou seja, então, em termos de evidência, ela já está começando a aparecer. Em termos de prático, questão prática, nunca é a primeira escolha. Nunca é. Também não é a segunda. Você tem que insistir,
primeira, segunda, de repente, o paciente já fez de tudo, porque normalmente se você for ser realmente especialista de dor, o paciente já rodou a cidade inteira e vai chegar para você porque você é o especialista, você é o cara. Aí tudo bem, é uma outra realidade, porque o paciente já tentou de tudo, tá? E aí eu tenho basicamente dois componentes mais estudados, o CBD e o THC. Em termos de dor, o que a literatura fala que eu preciso ter um pouquinho do THC para ter o efeito analgésico. Então, eu pego muito paciente com osteoartrite de joelho ou lombalgia crônica e no fundo, ela tem um certo quê de fibromialgia, sabe? Por quê? Porque você tem aí um tripé muito comum, viu? Dor crônica, depressão e insônia. Então, para esses pacientes, eu tenho pacientes que estão comigo aí há alguns anos fazendo acupuntura de forma de manutenção, assim, uma vez por quinzena, ou uma vez por mês, e que também está usando cannabis para dar a manutenção, né? E para esses casos tem que ter um pouquinho de THC. É o efeito Tá? encourage, né? Que falam. Entourage, isso, Entourage. E que nada mais é do que efeito do que a gente estava falando, a analgesia multimodal. Até mesmo dentro da cannabis, você tem esse efeito, esse conceito multimodal, porque eu tenho vários flavonoides, terpenos. Nossa, é uma planta rica em várias substâncias e que tem propriedades medicinais, né? Então, eu acho que está crescendo bastante essa área. O povo está querendo, o povo, assim, a população e os médicos também estão querendo experimentar. Lembrar que a nível de medicina esportiva, o CBD está autorizado, mas o THC é doping. O THC é considerado doping. Então, se tiver alguma situação em que você precisa usar o THC, porque ele que é o responsável principal pelos efeitos mais psicoativos, aí você vai ter que fazer aquela AUT, né, que é a autorização do uso terapêutico e encaminhar para a comissão olímpica. Não, é porque a gente vê muito, né, isso no consultório, e a cada dia acaba que os representantes farmacêuticos estão chegando mais no nosso consultório com os produtos para a gente, né? Eu prescrevia muito o Promediol, que é da Biolab. Aí eu fui Sim. no Congresso Brasileiro de Dor, da SBED, vi alguns importados também, vi que o preço estava melhor, aí comecei a prescrever também, fica ali. Mas assim, vamos pular de... Devo prescrever 3 vezes no mês. Oh, tá bom, tá melhor que eu. Assim, mas assim, só para pacientes, é igual o senhor falou, depois que eu já tentei de tudo e tá ali ainda com um pouquinho, o sono não tá melhorando. Aí eu tento associar umas gotinhas à noite ali para dar uma melhorada geral e vamos. E qual Daqui que é a sua percepção? tenho gostado dos resultados, os pacientes também. Mas é igual você falou, eu tenho assim, um dos pacientes que eu tive mais melhora é uma paciente jovem, 19 anos, toma 2 remédios psiquiátrico, desenvolveu uma condropatia patelar grau 1. Para mim, ela tem uma dor complexa regional no membro. O pai está em tratamento de câncer, o membro mais inchado, tudo mais, está com um pega-balinho em 300 miligramas. Ela leu na bula que diminuiu o libido e já não quer subir mais. Então, assim, já tentei iniciar do Loxetina, não deu certo. Eu falei, não, vamos pôr umas gotinhas de extrato de cannabis. Aí, não, aí agora melhorou, assim, mas, assim, um perfil bem atípico. Aí, anteontem, olha para você ver. Anteontem, ela me mandou mensagem falando que agora está com uma dormência que está descendo para o pequeno lábio esquerdo. Vixe, Maria. E eu falei, nossa senhora.
Aí, então, assim, é bem mais. Aí tive um bom resultado também numa senhora já de 80 e tantos anos, alterações degenerativas em toda a coluna, mas a principal queixa era da neuropatia em bota e luva, da diabetes, né? Ela melhorou bastante, mas assim, são casos bem específicos mesmo. Essa paciente que eu te falei da endometriose, eu prescrevi, porque ela já estava tomando dos índios. Eu falei, já que você está tomando, vamos saber pelo menos dosar, começar devagar, aumentar, para a gente saber melhorar aí e dosar o que você está tomando, quantos miligramas de cada um, né? Então, aqui a gente no Tocantins é um estado muito indígena, ainda tem muito isso, compra ali a 50 quilômetros dos índios, então, e começa a tomar porque o vizinho tomou, mas aí a gente não tem como tatear a dose lá do start slow, go slow, que é o Isso. princípio básico aí do uso do canabidiol, né? Então, nesse sentido, eu jogaria ele como se fosse também um adjuvante, tá? Porque indicação, princípio de aumentar, segue todo esse grupo de adjuvantes. O Dr. João Paulo foi meu preceptor na residência aqui, também é daqui de Palmas, ele é cirurgião do joelho. E desses casos que você está com canabidiol, até dúvida mesmo, é mais dor no joelho, de característica aí? Como é que é? Não, não. Todos os pacientes com dor neuropática. Bom, isso que eu acho que é importante, a gente ter critério, tá? Não é a gente ficar no desespero e ter que tentar atirar para todo lado. O Dr. João Paulo deixou bem claro, assim, a seleção dos pacientes é importante, então temos que ter critério, tá? Se vocês se lembrarem que neste momento, 2025, o cannabis nunca é a primeira droga de escolha para tratamento de dor, tá ótimo, tá? Senão a gente pode queimar uma coisa que está crescendo. Eu acho que está crescendo também por conta da lacuna e da opiofobia, tá? Mas eu queria deixar, acho que estamos caminhando para os momentos finais, né, João? Então, o que eu gostaria de salientar é que não é tão fácil, às vezes, você manejar a dor do paciente, principalmente a dor neuropática e a dor crônica, tá? E a gente fala muito de medicamento, e a gente tem que realmente abranger as práticas não medicamentosas, como ondas de choque, intervenções, acupuntura, né? E mais do que isso, é se atentar ao estilo de vida desse paciente, tá? Quando lá na medicina esportiva, medicina regenerativa, o pessoal fala de preparo do solo, a gente tem que trazer esse conceito para nós da dor também. Por quê? Não adianta nada eu ter a melhor medicamento, a melhor fisioterapia, a melhor acupuntura, melhor FRP, e o paciente não fazer a sua parte, não se alimentar direito, não fazer higiene do sono, não fazer atividade física, que o resultado vai ser limitado, tá? Então nós sempre falamos, dor. Muitas vezes, quem é o protagonista é o paciente, não é nós, médicos, especialmente a dor crônica. Eu, na minha prática diária, eu sempre passo uma lição de casa para o paciente fazer no seu dia a dia. Porque se ele for depender da acupuntura uma vez por semana, fisioterapia mais 2 vezes na semana, e aqui em São Paulo a locomoção é muito complicada, ele vai penar para melhorar. Então, eu sempre passo orientações, exercício físico, dicas de dieta, limpo muitas coisas simples, do tipo, cara, você toma muito café? Puxa, tomo, né? Ah, também, por isso que o seu sono não é tão bom. Calma, vamos tirar o cafezinho aos poucos. Aquele depois das 4 da tarde, podemos tirar? Beleza. Posso tomar um descafeinado? Tá bom, pode. E a gente vai tateando isso.
né? Coisa simples, no nosso dia a dia. É muito importante, né, doutor? O senhor chegou hoje, o senhor foi ortopedista, o senhor operou. Se a gente for ver os estudos aí, por exemplo, de prótese de joelho, que faz e não melhora, tem uma evidência aí, eu não lembro agora de cabeça, mas 10, 15%, de 20 até 25, não lembro assim exatamente, que fez uma prótese de joelho, você consertou a articulação do paciente e ele não melhorou da dor. É, principalmente assim na minha concepção, por causa da dor nociplástica, né? Uma dor que está estabelecida ali ao longo dos anos. E como protótipo da dor nociplástica, a gente vê aí a fibromialgia. E o que tem mais evidência científica na fibromialgia aí é a atividade física, né? É mais que remédio. Então, assim, o estilo de vida é realmente fundamental, né? É. O, o que a gente vê na literatura, um dos principais meios de você promover uma neuromodulação é a atividade física, né? Então, é um grande remédio, começar a andar, etc. e tal. Você falou de falha da prótese de joelho, e aquela síndrome, né, da laminectomia? Pô, hoje a gente fala PSPS, que é outro nome que se dá hoje. Mas o que Mudou, era né? isso? Né? A gente operava naquela época a hérnia, mas a dor, tem algumas possibilidades. Ou a dor não era da hérnia, né? Ou então, essa dor, ela teve o que nós chamamos de sensibilização central, né? Então, por que houve tanta falha nesses tipos de laminectomia? Justamente porque a gente operou coisa que não deveria ter operado, né? Então, por isso que a IASP, em 2020, revisitou a definição e tirou esse peso de ter que ter lesão tecidual. Não, eu não preciso. Inclusive, pacientes crônicos, se eu peço muito exame, pode mais complicar minha vida do que me ajudar. Eu vejo muito isso, porque eu também faço perícia na Justiça Federal, né? Então, se você Maravilha. for olhar os artigos científicos, um paciente de 50 anos, você vai pegar uma população ali de 30% a 50%, dependendo de onde você vê, tem hérnia de disco e até estenose de canal, e o cara não tem nada. É Exato. assintomático nos artigos científicos. Então, acaba que o exame de imagem ele não vai te dar realmente a localização exata da dor do paciente, né? Se você analisar só o exame de imagem, às vezes você vai realmente operar errado. E outra dúvida, que assim, da rotina da dor mesmo, o bloqueio simpático venoso, qual que é a sua experiência nele? Eu também, assim, eu sei que as evidências são limitadas, dor neuropática, É, tal. a minha experiência é zero. Na Né? prática, é zero, tá? E como eu estou coordenando, há 2 anos, eu estou coordenando um curso de pós-graduação aqui da USP, tá? Era um outro cara que fazia e ele desistiu, eu assumi o lugar dele. E eu já protocolei para a diretoria executiva aqui do IoT, aqui do HC, um ambulatório para que eu possa fazer já o BSV, né? Porque a literatura fala bastante. E como a gente está drenando todos os casos intratados, né, ou intratáveis, poxa, eu preciso ter uma cartinha na manga. Então, eu já protocolei essa solicitação frente à diretoria executiva do IoT. Eu espero que ainda este ano eu consiga já fazer alguns casos e vai virar um projeto de doutorado de um dos alunos aqui, tá? Aí, de repente, mais para frente, eu tenha novidades para falar assim, olha, agora sim eu tenho uma experiência prática, tá? Não, Eu, certinho. olha, eu gosto muito da acupuntura, da medicina chinesa, talvez, eu acho que talvez um dos motivos que eu não tenho essa experiência é porque eu consigo resolver muita coisa com isso, com o que nós temos no momento, tá? Mas como eu estou coordenando esse curso, eu estou agregando outros tratamentos, né? Como, por exemplo, ao TMS, que é a estimulação transcraniana, né?
E aí a gente vai adquirindo mais e mais experiência. Doutor, gostaria. Alguém tem mais alguma dúvida aí pro doutor André? Doutor, então, mais uma vez, agradecer ao senhor aí pela disponibilidade do tempo. Eu sei que é corrido para mim, para o senhor, para todo mundo aqui, que a gente está correndo muito. O senhor mora em São Paulo mesmo? São Paulo mesmo ainda é muito pior, né? Aqui em Palmas ainda a gente tem o privilégio de a gente estar 10 minutos de onde a gente trabalha, então é uma rotina interiorana ainda. O Aí, duro é que é muito quente aí, hein? Eu ouvi dizer que é muito quente. não, essa época que eu costumo brincar, né? Quem chega em Palmas ali na época de janeiro, fevereiro, não, o povo tá exagerando, isso aqui não é quente desse jeito não, porque aí chove, à noite fica mais fresco. Mas agora, agosto, setembro e outubro, 40 graus, tempo seco, poeira, aí realmente o bicho pega. Mas assim, todo lugar que você vai tem ar, você não acaba que a gente mesmo, médico, nem sente. Porque você está o dia inteiro em consultório, tem ar-condicionado, chega em casa, tem ar-condicionado, então mais ou menos é isso. E fica o convite para visitar o Tocantins, visitando, a gente está aí à disposição. E a aula vai ficar gravada também, depois o senhor manda os slides para a gente, que aí eu divulgo aqui para o pessoal. Caiu aí, doutor? Ah, voltei. Não, então Caí. fica o convite aí, o dia que quiser vir no Tocantins, estamos aí. Não sei se o senhor já conhece, tem o Jalapão, que é o nosso grande interesse aí turístico. Realmente é um lugar totalmente diferente aí do que eu já conheci também. É bom de conhecer. E futuramente aí, quando a gente for desenvolvendo a SBOT, provavelmente a gente vai fazendo os congressos. E fica o convite já para o ano que vem, para o Clube do Osso, para algum outro tema diferente. Maravilha. Agradecido e honrado pelo convite, viu, João? Um abraço. Bom descanso para vocês. Um abraço.